Agora estarei falando um pouco sobre a fechadura tetra de quarto de volta. A fechadura tetra de quarto de volta funciona da mesma forma que a fechadura tetra de tambor e a fechadura tetra auxiliar. A única coisa que muda é que na fechadura tetra de quarto de volta só é necessário fazer um quarto de volta para desbloquear a fechadura, sendo que na fechadura tetra de tambor e na fechadura tetra auxiliar é necessário dar 2 voltas para poder desbloquear a fechadura. A fechadura tetra de quarto de volta, ela é muito utilizada em travas de moto, também travas de bicicleta. Ela é utilizada em cadeados e também em cadeados de chão do tipo de porta de bar. Nesse caso, eu tenho 3 fechaduras tetra de quarto de volta, sendo essa um cadeado de chão da marca Poliforte, cadeado de chão da marca Milano e uma trava de corrente. Pessoal, os métodos de abertura da fechadura tetra de quarto de volta são os mesmos utilizados na fechadura tetra de tambor e na fechadura tetra auxiliar, não muda nada. A única coisa que vocês têm que levar em consideração é que quando vocês forem utilizar a micha tetra, ou no caso a cross pick, vocês não encostarem a ponta da chaveta nos pinos segredos. Nessa situação aqui eu quero que vocês reparem como os pinos segredos eles são próximos do começo da canaleta. Isso aqui complica um pouco a técnica, porque eu vou ter que regular os dentes da chaveta de uma forma que eles fiquem bem pequenininhos, com mais ou menos meio milímetro, para a ponta da chaveta não encostar nos pinos segredos. Reparem que eu estou com a chaveta aqui. Se eu introduzir a chaveta na canaleta desse jeito aqui, a chaveta ela vai encostar nos pinos segredos, impossibilitando que eu consiga movimentar os pinos segredos. Então o que eu faço? Eu pego a chaveta, regulo e deixo os dentes bem pequenininhos, como eu disse anteriormente, para que daí quando eu for utilizar a chaveta ela não encoste. Desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês é possível abrir essa fechadura. No caso, os dentes da chaveta não estão encostando nos pinos segredos. Então agora estarei abrindo esse cadeado de chão para mostrar para vocês. Então primeiro estarei abrindo essa fechadura na bancada para explicar algumas coisas para vocês. Quando eu introduzo a chave na canaleta e viro a chave no sentido horário, o canhão sobe, puxa o pino que trava o cadeado de chão e aí eu desbloqueio o segredo. Para bloquear o segredo novamente, eu tenho que empurrar o canhão para baixo. Tem uma mola bem resistente aí, como vocês puderam observar. Para abrir essa fechadura, eu estarei regulando os dentes da chaveta com mais ou menos meio milímetro. A técnica que eu vou utilizar para abrir essa fechadura é igual a qualquer outra fechadura tetra. Vou regular aqui os dentes com mais ou menos meio milímetro. Só essa regulagem que muda para essa fechadura aqui, porque, como eu disse, os pinos segredos eles são bem próximos do começo da canaleta. Então introduzi a pinça na canaleta, encaixei os dentes da chaveta na canaleta, vou virar no sentido horário, beleza? E vou movimentar aqui a pinça. Só que assim, pessoal, algumas vezes, nesse caso aqui dessa fechadura, eu vou virar no sentido horário. Algumas vezes as fechaduras elas podem desbloquear virando no sentido anti-horário. Aí depende da marca, vocês têm que conhecer as marcas, pelo menos um pouco para saber. Então, tensionei o virador aqui no sentido horário, vou movimentar a pinça para baixo e para cima, até desbloquear o segredo da fechadura. Se vocês estiverem movimentando igual eu e repararem que o segredo ele não está desbloqueando com facilidade, então isso pode significar que os dentes da chaveta estão muito compridos. Então vocês têm que regular os dentes para deixar eles um pouco
menores. E também deem uma virada na pinça, para mudar um pouco o sistema de segredo da pinça. Deixa eu mudar de posição aqui porque a minha mão boa é a minha mão direita. E aí, para bloquear o segredo, é só empurrar o canhão para baixo. Caso vocês forem chamados para fazer um serviço onde vocês vão abrir um cadeado de chão igual esse parafuso aqui ele estará preso na porta do bar ou na porta de correr, e na parte de baixo aqui no pino trava vai ter essa peça aqui, que ela vai estar fixada no chão dentro de uma outra peça. Então, conforme vocês abrem aqui e desbloqueiam o segredo, vocês tiram essa peça de ferro aqui para poder abrir a porta de correr ou a porta de bar. E para abrir essa fechadura, eu vou apoiar o pé em cima dela, que é para ela não sair do lugar quando eu estiver executando as técnicas de abertura. Já no caso do cadeado de chão da marca Poliforte, eu tenho que fazer um outro esquema. Quando eu introduzo a chaveta na canaleta desse jeito aqui, a chaveta ela não encaixa muito bem na canaleta da fechadura. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fazer uma adaptação. Eu tenho que tirar o regulador da chaveta. Depois que eu tirei o regulador da chaveta, eu vou utilizar fita isolante para fazer uma adaptação na ponta aqui, para que eu possa encaixar a chaveta de uma forma eficiente na canaleta dessa fechadura. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos meio milímetro da ponta da chaveta e vou começar a passar fita isolante e deixar meio milímetro da ponta da chaveta para fora. E aí eu vou passando a fita. Algumas voltas. A quantidade de volta, ela não pode ser mais do que o tamanho da medida da canaleta da fechadura, porque senão a chaveta ela não entra. Nesse caso aqui, ela ficou bem regulada. Esse método de passar fita isolante na ponta da chaveta resolve um problema que é o seguinte: para mim usar uma chaveta específica para essa canaleta, eu teria que serrar os dentes da chaveta para eles ficarem menores. Só que daí eu correria o risco de acabar perdendo a ferramenta, né? Até porque eu teria que modificar ela. Para mim não precisar danificar a ferramenta para fazer a adaptação, então daí eu utilizo a fita isolante. E também essa fita isolante aqui, desse jeito que eu preparei, a chaveta ela fica boa para abrir outras fechaduras também. Aí caso vocês estiverem com dificuldade de utilizar o regulador da chaveta para fazer os serviços, vocês podem preparar uma chaveta dessa, deixar ela sempre com a fita isolante para vocês utilizarem em fechaduras que estejam muito difíceis de serem abertas. E agora estarei abrindo essa fechadura para mostrar para vocês. Primeiro eu estarei abrindo essa fechadura na bancada, que é para explicar algumas coisas para vocês. Depois eu vou abrir essa fechadura na horizontal, que é a posição que essa fechadura fica nas portas de correr. Então eu vou introduzir a chave na canaleta, vou virar no sentido anti-horário, puxar a chave para cima, e esse pino que subiu é o pino que bloqueia o segredo. No caso aqui, quando ele sobe, ele desbloqueia. Para bloquear o segredo novamente, é só empurrar o pino para baixo e virar a chave no sentido horário. Para desbloquear, eu vou introduzir
a ferramenta na canaleta, encaixar ela. Vou descer a pinça. Vou virar a chaveta no sentido anti-horário e vou movimentar a pinça para baixo e para cima. É o mesmo procedimento que eu utilizo para abrir outras fechaduras tetra. Vou fazendo isso. Reparem que quando o pino ele desbloqueia, ele vira um pouco em falso. Para eu conseguir puxar o pino para cima, eu tenho que forçar a chaveta no sentido que o pino desbloqueia e ao mesmo tempo puxar a chaveta para cima, para o pino subir. Nesse caso aqui, o pino ele está desbloqueado. Para bloquear o pino novamente, basta eu empurrar ele para baixo com o dedo, vir com a chaveta e virar o pino no sentido horário. E agora o segredo está bloqueado.